Oi, gente, eu sou a Kellen, pra quem não me conhece ainda, todo mundo, né? Eu sou agrônoma e eu parei aqui um pouquinho antes de trabalhar, tô até de uniforme, pra poder falar um pouquinho com vocês sobre a carreira agronômica. Pra quem tá querendo se inserir no curso de agronomia, eu queria dar algumas dicas aí que eu gostaria de ter ouvido antes de entrar no curso, tá? E algumas coisas que eu só soube depois que eu me formei ou depois que eu já tava numa fase bem avançada ali e que se eu soubesse antes, teria mudado a minha vida de uma forma muito boa, facilitado a minha inserção no mercado de trabalho. Gente, sempre que você tiver oportunidade de participar de palestra, de seminário, de congresso, qualquer coisa, projeto de extensão, projeto de iniciação científica, participa. Claro, numa área que você goste, não é sair atirando para todo lado também, que isso não leva a gente a lugar nenhum, né? Mas se você já gosta de uma área, sempre busca participar de eventos, de ações nessa área, porque isso vai te facilitar muito o teu aprendizado, você vai conseguir se aprofundar melhor nessa área e ter um conhecimento muito mais aprofundado do que da maioria dos seus colegas de sala, ou até do que todos eles. Isso vai facilitar demais. Eu descobri isso, eu me inseri num projeto de extensão logo no começo do curso, mas foi por assim, curiosidade, eu nem sabia o que era. E também me inseri num projeto de iniciação científica, na área que eu gostava, mas assim, foi porque eu gostava e não sabia que isso iria me abrir portas, sabe? Mas é uma coisa muito boa e se eu soubesse disso antes, eu teria feito muito mais. Mas de forma geral, assim, isso pode abrir muitas portas para você, questão de pegar um estágio bom, você criar relacionamento com os professores dessa área que você gosta aí, como uma forma, no projeto de extensão ou de iniciação científica, você cria uma relação, um vínculo, né, muito mais forte com esses professores e eles podem criar até uma amizade com você, que é uma coisa muito boa, e recomendar você depois, sabe? É uma coisa, assim, necessária, uma coisa gratificante, e eu acho que todo mundo deveria saber disso antes de entrar na agronomia. Mais uma coisa, é que a partir do quinto, sexto semestre do curso, período, né? Tem faculdades que é anual, tem faculdade que é semestral, a minha era semestral. A partir ali da metade do curso, a chave vira, assim. É uma coisa maravilhosa, porque você entra no curso, você se depara com um monte de matéria que você acha assim, pô, mas eu entrei numa faculdade que eu ia estudar só o que eu gosto, só o que eu quero. E não é bem assim, né? Eu entrei mais ou menos dessa forma, eu era uma pessoa muito ingênua nessa parte. E foi uma paulada na cabeça, assim, logo de início. Foi bem difícil. Mas, né, a gente que vem de uma família humilde, a gente tem que buscar superar todas as formas. Eu não desisti, eu pensava, tá difícil, mas desistir nunca foi uma opção. Então, foi isso que me fez seguir em frente. Mas muita gente desiste antes da metade do curso, por se deparar com matérias que não gosta, por achar muito difícil, por achar que não é aquilo que você quer. Mas depois da metade você percebe, se você realmente gosta da área agronômica, você percebe que é isso mesmo que você quer e você começa a se sentir muito mais animado diante do curso, diante das matérias. Aí ali depois dessa metade que você vai conseguir saber de fato, assim, eu gostava muito da parte animal, eu comecei a ter contato com as matérias mais específicas ali, com suínos, aves, bovino de corte, bovino de leite. E, nossa, eu achava o máximo, porque eu ia bem nessas provas, eu comecei a ir bem em prova, porque era um assunto que eu gostava muito. Então a gente começa a se encontrar melhor. Claro que você vai continuar tendo que fazer matérias que você não curte. Tinha umas matérias tipo melhoramento genético, nunca gostei muito, mas tem que fazer, né? E igual as matérias que eu gostava, que era de parte animal, a maioria dos outros alunos não gostavam, tinha que fazer. Mas assim, a gente se sente mais motivado a pelo menos conseguir fazer ali, algumas vezes na semana, né, uma matéria que é realmente o teu foco. Uma outra coisa é que durante todo o curso vai ter matéria de cálculo, tá? Se você não gosta, você procura se habituar. Eu tinha bastante dificuldade no início, força bastante. Eu não era uma pessoa, é uma coisa assim que eu sinceramente não gosto mesmo. Quando eu via um objetivo para aquilo, igual matéria de agrometeorologia, tem bastante cálculo, mas você vê uma direção para aquilo. É assim que funciona na minha cabeça. Tipo, eu tô fazendo esse cálculo para atingir esse objetivo, para chegar em tal resultado, né? Porque eu quero calcular tal coisa. Beleza, rodava bem. Agora, na matéria lá, cálculo 1, você só tinha que fazer a conta, sem saber para que você ia usar aquilo. E daí, minha cabeça não funciona dessa forma, simplesmente não consigo. Então, foi muito difícil para mim, mas quando chegou na matéria mais específica, assim, eu já lidava melhor com o cálculo. Então, assim, se você tem dificuldade, treina, as primeiras matérias vai ser mais difícil, mas depois você vai pegando o jeito. Não deixa que isso seja um obstáculo para te fazer desistir ou para te desanimar. Um dia ou outro a gente se sente desanimado, mas não deixa que esse dia seja uma parada para você. Não deixa que esse dia te faça desistir. E uma última coisa que eu lembrei aqui, quando você se formar, você não precisa emitir o crédito, cara, tá bom? Pode
esperar quanto tempo for necessário. Se você for entrar numa empresa que ela exige o criativo, aí você vai lá e ativa. Não é um processo burocrático, não é difícil e não é demorado. Então não precisa se desesperar. É legal a gente ter crédito? É legal. É massa. A gente se sente realizado, né? Mas é um gasto a mais. Se você tem um orçamento mais curto, você não precisa fazer isso logo que você se formar. Faz só quando for realmente necessário, tá bom? Novamente, me apresentando, eu sou a Kelly. Se você ficou até aqui, dá uma curtida aí, se inscreve no canal. Eu vou gravar mais vídeos conforme for a demanda. E se você também quiser saber mais alguma coisa, mais alguma curiosidade, mais alguma dica da agronomia ou da área de assistência técnica, dúvida da sua propriedade, seja lá o que for, pode colocar aqui nos comentários que eu vou buscar fazer conteúdo nesse sentido e também posso te responder tranquilamente, beleza? Valeu, beijão!